Boa noite, virtuosos e virtuosas, sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez para mais um devocional da noite. Se chama Nosso Verdadeiro Desejo. Qual é o seu verdadeiro desejo? Vamos refletir hoje sobre isso. Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 121, versículo de 1 a 2. Vou ler aqui, me acompanhe. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando a gente lê esse versículo, a gente tem que olhar uma coisa que Deus está tentando nos falar agora nessa noite: satisfação. Onde mora a nossa satisfação? O que é aquilo em que a gente pensa que traz mais felicidade, aquilo que você mais busca, aquilo que você mais quer, seja um local, um estado, ou uma novidade na sua vida que você tanto almeja, talvez uma maternidade, uma paternidade, um casamento. Aquilo que você busca incessantemente, cegamente. É ali onde mora a sua satisfação. A satisfação nada mais é do que aonde está o nosso coração. É onde a gente quer satisfazer. E às vezes a gente deixa de ver coisas boas que estão acontecendo na nossa vida porque a gente está cegamente buscando se satisfazer quando chegar naquilo, quando acontecer tal coisa na nossa vida. E Deus quer hoje nos lavar essa mentalidade. Então eu vou ler para você uma frase que vale muito a pena, que me tocou aqui no devocional. Alguns podem recorrer ao dinheiro, ao poder, ao sucesso mundano para encontrá-lo. Para outros, ela está na busca por amor, sexo ou aprovação. Percebe algo? A gente foca tanto em ter e não é ruim a gente ter. O ruim é a gente não olhar Deus antes de ter essas coisas. Porque se a gente olha primeiro a Deus, busca um relacionamento verdadeiro com Ele, não tem como nossos passos, as nossas direções e os nossos desejos ser algo que não glorifica a Deus. Vai glorificar Deus quando a gente põe Ele em primeiro lugar. Então você entende aí o contraponto? Deus quer que a gente deseje e Ele não está nos coibindo. Deus não é um Deus que prende a gente ou coíbe a gente de ter as coisas que Ele quer que a gente tenha. Isso a gente vai no decorrer da caminhada cristã, começando a conhecer a mente de Deus, começando a ter sensibilidade para ver as coisas ao nosso redor, as coisas que acontecem de bom, as coisas que acontecem de ruim na nossa mente, que na verdade foi às vezes, muitas das vezes, livramento. Ele não está nos coibindo, mas Ele quer que a gente consagre, busque Ele primeiro. E não só porque Ele é um Deus que vai satisfazer ou Ele vai resolver alguma coisa na nossa vida. Claro, Ele faz isso por causa de uma consequência de um relacionamento que a gente tem com Ele. Então a satisfação nada mais é do que começar a pensar com a mente de Deus. Começar a pensar pela ótica do mundo espiritual sobre a terra e não sobre uma mente limitada aqui. Poxa, eu não vou buscar cegamente o dinheiro, porque aquela pessoa que se busca cegamente dinheiro é ganancioso, vai para luxúria, vaidade. Aonde está aí o equilíbrio, a sabedoria? Onde está Deus nisso? Mas sim, tem gente que é muito próspera, que tem muito dinheiro, por exemplo. E tem Deus. Entende que não é as coisas desse mundo, mas sim aonde nosso coração está, nossa satisfação está, seja em coisas materiais que vai e não vai ter o poder de nos preencher. Porque, sinceramente, tem coisas que não vale a pena a gente usufruir ou ter se o que é mais importante é Deus. Eu não tô falando aqui que você não deve procurar, sei lá, se capacitar, procurar buscar os teus sonhos, que não são maus. Mas já parou para perguntar se é da vontade de Deus? Não se pergunte isso com a ótica, será que vai dar errado? Então é melhor nem tentar. Não, busca. Se no meio do caminho você perceber que não é, larga de mão. E procura, vai para uma outra rota, sabe? Só não desiste. Porque no final das contas, vai ser você e Deus. Desde o início, sempre foi assim. Ele nos mostrou, desde o ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes de estar lá, eu já te conhecia. Eu te moldei. Então, se você não foi recebido bem aqui na Terra pelos seus pais,
pelas pessoas que você tem ali como família ou amigos. Olha, ninguém tem obrigação nenhuma de lhe satisfazer. Ninguém tem obrigação nenhuma de trazer felicidade para você, muito pelo contrário. Somos seres errantes, vamos errar sempre um com o outro, mas aquelas pessoas que mais crescem são aquelas que aprendem com o erro e não refazem ele, mas realmente aprendem e não ficam se limitando no erro ou até mesmo criando uma identidade na base do erro, né? Pessoas assim que falam, nasci assim, eu vou morrer assim. Fuja desse tipo de gente. Essas pessoas, elas vão, muitas das vezes, não é que elas sejam ruins, é que elas vão limitar a gente. E Deus quer que a gente alcance o voo, o alto, e às vezes é sair de certos lugares. Mas voltando para a questão da satisfação, isso aqui é só para contextualizar a satisfação na prática, mas a nossa satisfação tem que ser em um relacionamento com Deus. Se você ainda não tem isso, é uma preguiça, entenda que não é sobre Deus, é sobre uma limitação que você tem no seu corpo. Naturalmente, nosso corpo não quer buscar o eterno. A carne, ela não quer, ela fica se repudiando. Há uma briga eterna entre o nosso corpo e o nosso espírito. O espírito está pronto, ele está doido para fazer as coisas na qual você veio fazer, o propósito na qual você veio aqui à Terra. Mas a carne impossibilita. Preguiça, freia, procrastinação, fora outras questões. Mas é nós que devemos buscar. Não existe uma fórmula mágica, existe uma disciplina, existe um decidir, a partir da decisão, as portas vão se abrindo. Então é a mesma coisa para o nosso coração. Onde está o seu coração é onde mora a sua satisfação. Enquanto as coisas desse mundo foram mais satisfatórias do que a presença de Deus para você, então você não está buscando relacionamento com Deus, você talvez esteja perdendo seu tempo. E Deus quer que Ele ainda tem fé e esperança que você o busque. Não pense que uma das primeiras coisas que eu pensava, vou falar, uma das primeiras coisas que eu pensava quando eu buscasse a Deus verdadeiramente, isso é uma decisão bem adulta e bem madura, né? Não digo adulta, né? Tem muita gente adulta que não é madura. Mas madura é escolher as coisas de Deus. Só que depois eu fiquei pensando, e se Deus tirar certas coisas de mim que eu não quero? Ai, vai doer. Mas será que essas coisas são realmente importantes para mim? Mas eu já fiz essa segunda pergunta quando eu já tinha perdido muitas coisas lá atrás que eu achava que era bom, e hoje eu olho e digo, caramba, que livramento. Porque a nossa visão é limitada, a gente pensa assim, nossa, aquele relacionamento, aquelas amizades, aquelas pessoas, deve ser muito bom, aquele lugar deve ser muito próspero para mim. Mas não é. E aí Deus te tira e você, meu Deus, por que me tiraste? Aí você chora, larmura, fica chateado com Deus. Na verdade, tudo que Deus faz, que você coloca, é bom. Mesmo que você ache que não é, é bom. Só ponha isso na seu cabeçote. É bom. Porque no final das contas, não era para ser. E quando não é para ser, e acaba sendo muitas das vezes porque Deus deixa a gente acessar certas coisas que não devia, mas Ele não perde o controle. Para que a gente veja depois e volte a Ele. Porque infelizmente a nossa carne busca o eterno quando ela não é mais suficiente. Quando passamos pelo luto, quando algo der errado, a gente logo na armura. Ai meu Deus, a nossa alma clamando por Deus. Porque a carne não foi suficiente, ela nunca vai ser suficiente. Então assim, se você busca a Deus verdadeiramente, ok, você está sendo direcionado. Mas vai doer um pouco na carne, e eu estou aqui também para te falar isso, vai doer. Tem coisa assim que vai chatear muito a gente. E o seu sofrimento não é que você não tenha que sofrer, muito pelo contrário, você tem que desabafar com Deus. Senhor, minha satisfação está naquilo. Ele sabe. Inclusive, Ele quer que você fale, porque aí é como se fosse amigo com amigo, é íntimo. Ele quer intimidade, mesmo que Ele seja onisciente, onipresente e tudo mais. Mesmo que Ele tenha todo o poderio que Ele tem, e toda a soberania, mas você pode falar para Ele, e deve falar com Ele, como se fosse um amigo. Veja Deus como um amigo
que te dá todo o teu amor e não quer nada de volta, porque nosso amor aqui na Terra eu me lembrei uma palavra agora. É sempre de dar e receber. As pessoas sempre dão e esperam receber, até mesmo de forma inconsciente. Algumas cobram, outras não. Mas Deus, Ele só quer um relacionamento com você. Como consequência, você vai fazer. Eu vou deixar aqui no canal, nesse vídeo, seja agora ou no final do vídeo, ou na descrição do link, se eu conseguir colocar o vídeo que eu vi, que era sobre um homem falando. Vocês vão ver, é sobre profissão. Ele apresenta nada mais do que uma mente voltada para Deus, como a nossa mente deve pensar. Não sobre o que Deus quer para nós, mas como a nossa mente deve estar para as coisas desse mundo quando Deus nos coloca nelas. Seja numa responsabilidade de maternidade ou paternidade, seja no trabalho, seja no diploma que você ganha. Tudo que vem da parte de Deus vem com uma responsabilidade. Deus não vai te dar coisas que você não tem capacidade de receber. Então, às vezes, está demorando muita coisa porque Ele está lapidando você e talvez o ambiente para te receber. Porque Ele quer que você venha e as coisas que vêm dele com paz. Não é com dores, sabe? Tem coisas que a gente passa realmente vem com dor. Mas mesmo com dor a gente passa com paz, porque a gente tem a fé e a certeza que Deus está lá, a presença dele nos acompanha. Preste atenção no devocional. Quando insistimos em correr atrás de outras coisas, Deus deixa que façamos do nosso jeito. Assim como não impediu Adão e Eva de estenderem a mão e tomarem um fruto no jardim, Ele não nos impediu de agarrarmos algo para conseguir as coisas do nosso jeito. Ele quer ser nosso verdadeiro desejo, mas nos permite ter o que queremos, mesmo que seja prejudicial a nós. Paulo escreve sobre humanidade. Você está vendo que quando a gente não põe na mão de Deus as coisas, Ele simplesmente faz a gente errar, como eu falei, faz a gente errar para a gente ver onde a gente pode melhorar. E não é pra gente achar que a gente é incapaz, que não vai dar certo as coisas, muito pelo contrário. Pode perceber, o erro, as dores, os lutos, eles fazem parte da nossa vida. Não tô falando de luto ou de morte. É a morte, às vezes, de uma identidade que você criou e que não é que Deus quer pra você. Enfim, são coisas da nossa vida que a gente almeja e a gente fala, nossa, é muito bom isso que eu quero. Mas aí você já perguntou pra Deus se é bom? Você já consagrou para Deus para ver se é da vontade dele? É do plano na sua vida? Nós temos poucos anos de vida aqui na Terra. É do plano dele para sua vida isso? Pois é. Então aqui ele fala em Romanos 1, 28. Capítulo 1, versículo 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou uma disposição mental reprovável para praticar o que não deviam. Ele permite que você, muitas das vezes, fique até mesmo perturbado, aqui eu já não vou entrar em questões mentais, mas sabe aquele desconforto na alma? Sabe aquele desconforto de tipo, parece que tá tudo errado? É o teu corpo dizendo, tá errado esse caminho, teu espírito tá tentando dizer pro teu corpo, para, não é bem por aí, vamos revisar isso, vamos ser humildes para entender, vamos aprender a soltar as coisas. Então é para isso que Deus nos chama hoje, para um coração que precisa entender, ser humilde, para ser direcionado através de se satisfazer na presença dele. Você quer as coisas de Deus? Ok, mas antes você precisa buscar ele de todo o seu coração, de toda a sua alma. Buscai Mateus 6:33, se não me engano, vou colocar aqui no vídeo. Buscai sempre as coisas de Deus. Primeiro a justiça e o reino, e todas as outras coisas lhes vão ser acrescentadas. A lógica é simples. Buscai o espiritual para depois vir. Tem coisas na minha vida que eu tô pedindo para Deus que Ele já me disse através de outras pessoas que vai acontecer. E eu tenho muita fé que isso vai acontecer, porque isso arde no meu coração. Mas cadê as coisas? Ainda não chegou. Ou seja, no tempo dele lá, eu já recebi.
Porque ele já disse, e ele é supremo sobre todas as coisas, então eu não duvido disso. Mas só vai vir pra cá, nesse tempo onde eu estou, no nosso tempo, quando as coisas já estiverem alinhadas, quando ele terminou a obra. Ele tá trabalhando mesmo que a gente não veja. Ele tá até trabalhando para que você o procure hoje, através desse vídeo. Então, eu só quero orar pela sua vida e te dizer, acalma. Porque as coisas vão se alinhar quando você o coloca na sua vida. No início parece que vai piorar tudo. Somente quando você está começando realmente a buscar Deus de forma sincera. Eu tô falando aqui de uma religião, tá? Eu tô falando aqui de realmente você buscar a Deus da criação. Deus não é uma religião, Deus é a essência. E nós somos a essência com Ele, com a criação, filhos dele. Eu falei assim para mostrar que não somos igual a Deus, mas somos semelhantes a eles. Viemos da mesma fonte. E Ele quer que você busque a verdadeira fonte, porque quando você busca a verdadeira fonte, as coisas ficam lineares, equilibradas. Venham e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, ou seja, forte, branco, ou seja, como a neve, que é bem forte, bem vívido, que seja vermelho, como púrpura, como a lã se tornarão. Ou seja, vai sair de um estado de vermelhidão, que ele está dizendo, um estado forte, para um estado de limpeza. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, decidir se satisfazer no Senhor, decidir deixar o barco ser guiado por Deus, e não por você, e nem pelas pessoas que você acha que devem cuidar da sua vida. Comerão os melhores frutos desta terra. Comerão os melhores frutos dessa terra. Ou seja, se você até mesmo estiver pensando, meu Deus, se eu colocar Deus na minha vida, eu vou passar por dificuldade. Acalma a alma. Você vai ter paz e é só uma fase. Deus, eu vendo a caminhada de muitas pessoas e vendo a minha caminhada, Deus, Ele nos coloca em situações às vezes assim que a gente para e pensa, Deus, por que aconteceu isso? Mas a gente entende que é uma fase, Deus só quer que a gente passe por um tempo por aquilo, e muito mais a gente usufrua disso. A palavra dele fala que os dias ruins os dias bons sobressaem nos dias ruins, de tal modo que você nem vai se lembrar dos dias maus, de tanta alegria que você vai ter, porque afinal das contas você foi obediente. Porque mesmo que você tenha, por exemplo, muito dinheiro aqui, mas foi através do seu esforço único, nunca foi Deus no negócio, você vai sentir insatisfação, porque isso aqui nunca vai ser prêmio. Agora, se você põe Deus na coisa, desde o início você prospera, você vai ter, além da riqueza, que é algo físico, perecível, que é importante para nós aqui, mas é momentâneo, você vai ter Deus, o eterno reino, os anjos de Deus a seu favor para lutar através da sua vida e fazer a obra acontecer. Você vai ter uma paz, você vai ter unção. E isso é mais valioso. A palavra de Deus fala, Deus pode ser o dono do ouro e da prata, mas as coisas do reino são muito mais valiosas. Sabedoria, leia Provérbios, sabedoria é muito mais valioso do que dinheiro, do que riquezas. Porque o que vem do céu, vem do divino, é mais importante. Então hoje eu tô aqui para esclarecer a sua mente, para abrir os horizontes, para te dar luz. Então eu quero orar agora por você. Tá, mas antes eu vou ler aqui, que é a oração também. Pai Celeste, perdoa-me por me voltar para as coisas ímpias, quando Tu és a minha verdadeira fonte de vida e ajuda. Repitam comigo. Pai Celeste, perdoa-me por me voltar para coisas ímpias, quando Tu és minha verdadeira fonte de vida e ajuda. Lava-me e ajuda-me a desenvolver um espírito voluntário obediente. Senhor, toca na alma, Pai, de todo mundo, Pai, toca na vida, nos caminhos, no propósito de cada um. Pai, aviva o propósito de cada pessoa aqui. Que na mente dessa pessoa que acha que talvez seja muito tarde para fazer isso, para acontecer isso, entenda, Pai, que o seu tempo é relativo.
O Senhor pode, Pai, ajudar outras pessoas mesmo nos seus últimos segundos de vida. Imagine essa pessoa agora, Pai, que está podendo ouvir esse vídeo. Que bom, Pai, que o Senhor colocou essa pessoa aqui nesse vídeo, nesse exato momento, para que ele e ela possam levar essa unção no seu coração. Pai, abra agora seus olhos espirituais, Senhor. Traga um coração humilde. Os quebranta para o Senhor poder entrar finalmente na vida deles. Seja o nível do pecado, seja qual for o pecado, porque na verdade não é nível, né? Pecado é pecado, seja qualquer pecado aos seus olhos, o Senhor julga dessa forma. Então, um pecado do meu irmão não é melhor do que o meu. Então, Pai, lava agora, e nem pior, lava agora, Senhor, os olhos dessa pessoa, Pai. Lava o seu coração, o purifica, traga como se fosse a lã, fique branco como uma lã, Senhor. E o Senhor possa, Pai, finalmente, Pai, fazer aquilo que o Senhor tem, que o Senhor sempre ansiou, que o Senhor esperou. Essa pessoa com longanimidade para ser recebido no coração dele e dela. Amém, Pai. Que o Senhor possa guiá-lo agora para todo sempre até seu último dia de vida. Eternamente sua alma possa estar no Senhor. E agora repita comigo. Eu sou forte porque o Criador dos céus e da terra me faz forte. O Criador te faz forte. Então, pelo amor de Deus, o que você ainda pode achar? Sei que a gente olha para a circunstância e fala, meu Deus, está tudo errado, porque o Senhor ainda pede para eu acreditar assim, sim. Isso é ter fé. Fé é acreditar que as coisas podem acontecer, independente de você olhar para o horizonte e dizer, cara, não está acontecendo não. Vai acontecer. Vai acontecer porque Deus já te colocou isso no seu coração. Então, se você visualiza tal coisa e você já está orando para isso acontecer, porque aquilo ali já é seu. E quando chegar a hora de você receber, consagra o Senhor. Ele vai te dar. Amém. Fica com Deus até amanhã no próximo vídeo da nossa noite. Kids would come up to me and they'd say, when did you know being a musician was God's will for your life? I go, oh, it's not. And they go, what? If I believe that being a musician is God's will for my life, what happens if I get in a car accident and I break my throat? I can't sing. What happens if I break my fingers, can't play? What happens if my brain gets injured and I can't write lyrics? Have I missed God's will for my life now? That question has already been answered in Scripture. Be joyful always, pray continually, give thanks in all circumstances. This is God's will for your life. Micah 6:8. What does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, to walk humbly. In other words, it seems to me, scripturally, that God's plan for your life is not a career path. God's plan for your life is the posture of your heart. God's plan for your life is not an occupation. It's His presence with you while you do an occupation. In other words, I think we need to stop believing this lie that God's going to come down with this lightning bolt answer and be like, doctor. I think instead of going, should I be a doctor? Should I be a doctor? You should say, what kind of doctor would I be if I was one? That's what God's interested in, right? What you do, 1 Corinthians 13, what you do from a heart of love.